dias que eu estou aqui em casa. Agradecer a todos vocês, né, que sem vocês também não estaria aqui, a minha esposa. E de verdade, mesmo, sinceramente, Davi, é uma honra poder estar aqui compartilhando. Eu costumo dizer sempre que eu não vim aqui entregar a verdade absoluta, vim aqui apenas compartilhar uma reflexão, uma proposição, até porque esse tema que eu vou propor hoje para vocês é um tema que, se outra pessoa pegar esse tema, ele vai conseguir fazer uma ou outra interpretação. Eu costumo dizer que há várias interpretações corretas e que nós não conseguimos expressar todas as nuances, né, dentro de uma verdadeira realidade. Eu assisti, para ser para vocês bem sincero, umas 10 aulas sobre esse assunto e extraí um pouquinho daquilo que foi relevante para mim para poder compartilhar com vocês. Bom, para quem não me conhece, é a segunda vez que eu estou vindo aqui, né, Davi? Eu sou professor, sou advogado atuante, sou estudante de psicanálise, de astrologia, física quântica, então assim, eu adoro estudar um pouco sobre tudo. E costumo dizer também que nós precisamos, até falei para o Davi, que nós precisamos olhar todas as áreas de sabedoria para enxergarmos melhor as verdades, né, que nos são colocadas. Eu mesmo não me baseio simplesmente só na doutrina espírita, eu costumo pegar gancho em outras áreas do saber para fazer uma interpretação sistemática de tudo aquilo que nos envolve. Eu tenho uma maneira de pensar da vida que eu não fico engessado só numa área de saber, porque você acaba se tornando um pouco ignorante e se privando de ver outras verdades, outros paradoxos, certo? Também pedir para vocês, depois se alguém quiser, no final, compartilhe também com você, deve tirar um grupo. Eu tenho um canal no YouTube, no qual também é um legado que eu quero deixar, eu gosto de ensinar, gosto de compartilhar, ao mesmo tempo também que eu passo o ensinamento, eu aprendo com vocês. Então, assim, costumo dizer que nós devemos ser eternos estudantes, né? Quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei nada. Não é verdade? Mas, enfim, o tema da palestra, eu trago sempre um roteiro aqui, para poder ficar uma fala mais estruturada, uma fala mais didática, para fazer uma reflexão. E o tema de hoje proposto é estar no mundo e não ser do mundo. Reflexão desse paradoxo. Paradoxo porque é contraditório, né? Como que eu vou estar neste mundo, no planeta Terra, mas não estar nele? E aí que está a questão. Então, primeiramente, de onde eu vim, aonde estou e para onde eu vou. É necessário se perquirir acerca dessa nuance, porque muitas pessoas ainda dormem espiritualmente e nem sabem o que estão fazendo aqui. Vivem de maneira mecânica, robotizada, dentro de um paradigma colocado pela sociedade, por algumas religiões, e não entendem a essência daquilo. Então, de onde eu vim? Primeiramente, nós temos que entender, até como espíritas, né, que somos, que nós não somos desse planeta. Nós estamos vivendo uma experiência aqui na Terra. Mas nós transcendemos isso. Nós somos seres eminentemente espirituais. Nós viemos de vários milhões de anos aqui. Estamos vivendo hoje uma nova oportunidade dentro dessa roupagem. Então, hoje eu tenho uma persona, Adriano, mas isso é só um resquício de vai saber quantas encarnações, quantas experiências eu já tive lá atrás. Então, a primeira coisa é entender isso. De onde eu vim? O que estou fazendo aqui? Dentro daquilo que eu entendo, por conta da doutrina espírita e outros estudos, estou vivendo, todos nós estamos vivendo uma experiência aqui na Terra. O sistema faz de tudo para, aquela questão do sextou. Viemos aqui a passeio, vamos curtir, vamos desfrutar, mas não, nós não viemos aqui para desfrutar. É claro que nós viemos para viver uma experiência na matéria e não tem como também fugir disso. Mas nós devemos vir aqui para nos evoluirmos, transcendermos a matéria rumo à roupagem espiritual. Então, todos nós estamos aqui para trabalhar mesmo, é para ter a labuta, é para a gente ter disciplina, para a gente reparar as nossas imperfeições morais. Isso acima de tudo. E para onde eu vou? Para onde eu vou? Para a parte espiritual, que é a verdadeira vida. A vida material, costumo dizer que é apenas uma ilusão. É apenas um palco montado, um teatro, onde há os personagens, cada qual numa encarnação de um lado, vivendo todas as experiências possíveis, para a gente angariar o máximo de experiência e de conhecimento intelectual e moral, para que voltemos para lá mais capacitados. Até porque, dentro, não sei se todos conhecem,
mas nós temos, né, dentro do livro dos Espíritos, diferentes mundos na hierarquia, né? Mundos primitivos, que não é o caso da Terra, mundos de prova e expiação, que é o nosso planeta está passando, mundos regenerados, que é a transição que nós estamos fazendo aqui, aquilo que Jesus denominou de separação do joio do trigo, que é esse momento que nós vivemos aqui agora, onde os mansos e pacíficos herdaram a nova terra, e aqueles que não estão moralmente no padrão compatível com a terra, serão exilados, serão expurgados para mundos, né, adequados ao seu padrão mental e moral. Tá? Então, depois tem os mundos celestes felizes, mas enfim, né, não é o que interessa agora. Então, nós precisamos estar sempre em constante modificação, em constante transformação. Então, somos seres espirituais de onde viemos, estamos vivendo aqui um palco, contracenando aqui uma experiência de podermos nos evoluir, nos transformarmos como seres espirituais para retornar para o outro lado, onde a verdadeira vida realmente se inaugura e se faz edificante. Depois eu estruturei assim: nem tudo que eu posso me convém, que é o caminho estreito e o caminho largo. Então, dentro dessa ótica, né, tudo isso eu estou compilando dentro da questão de estar no mundo e não ser do mundo. Então, realmente, a vida aqui na Terra, por ser um mundo de prova e expiação, ela nos convida para as coisas mais atrativas, digamos assim, lá fora. Tudo, né, eu posso, nem tudo que eu posso me convém, aliás, ou seja, tem vários convites me seduzindo lá fora. É um mundo de ilusões, um mundo onde sistema, grandes emissoras, líderes religiosos, cantores, nos convidam para coisas que chamam o caminho largo, digamos assim, para a perdição, né, da alma, né, dos valores espirituais, para nos corromper. Então, é necessário fazer um exercício mental aqui, entender que nem tudo aquilo que eu poderia fazer vai me trazer benfeitorias espirituais. Nós temos que entender que muitas das coisas que estão lá fora são as coisas que realmente corrompem a gente. Se você parar para analisar, ver uma rede televisiva hoje, alguma notícia, aquilo que é proposto pela sociedade como ideal, na verdade, é tudo na contramão. Né? Poucas pessoas vão falar, eu vejo no próprio canal, eu vejo que quando você quer falar de Deus, quando você quer falar realmente daquilo que importa em termos de crescimento espiritual, você tem pouco like, você tem pouco compartilhamento, e você vê que, por outro lado, isso não é questão de julgar, tá, gente? Porque a gente não pode julgar, mas é uma constatação. Você vê que vídeos sensuais, você vê vídeos de dancinha, você vê reality shows, futebol, tudo que é para distrair é convidativo e é atrativo, não vamos ser hipócritas, né? Você vê hoje aí na tela do celular, tem vários videozinhos lá, você fica às vezes o dia inteiro passando o dedinho, tudo dentro ali, tudo para distrair, tudo para emborrecer, tudo para te levar na contramão, porque Jesus ensinou para a gente. Então, realmente quando Jesus fala lá, no caminho estreito e caminho largo, não é fácil mesmo. E se você não tiver essa reflexão profunda, você vai se distanciando desse mundo de ilusões. Até porque o planeta que nós estamos habitando é um mundo de provas e expiações. Para aqueles que não sabem, só a título de esclarecimento, expiações são situações que você inevitavelmente está amarrado aqui. Eu venho síndrome de Down, eu venho com uma doença já programada. É uma expiação que eu preciso passar para depurar, sei lá, o qual motivo, né, que tem várias explicações, o meu espírito. E a aprovação, na verdade, muitas vezes não é uma punição. Nós achamos isso e muitas vezes nos vitimizamos. Mas a aprovação é necessário pautar, ela vem para te edificar. Se não tiver aprovação, qual a necessidade de estar aqui nesse mundo? Não tem porquê, ficaria lá do outro lado do plano espiritual, onde não há aquele teste, onde não há aquele exercício para te testar. Então é necessário um marido para testar a paciência da esposa, é necessário aquele chefe rude que vai te humilhar, é necessário aquele cliente que vai te calotear, é necessário aquele bandido que vai matar teu filho para ver se você vai ter coragem de perdoar. Então, é necessário passar por essas situações para você ser provado e ser lapidado espiritualmente, certo? Muitas das vezes nós não entendemos, isso é o ego falando, mas Deus sabe certinho aquilo que você precisa passar,
mais do que você, mais do que ninguém, e que é necessário para o seu progresso. Daí vai de você entender a pedagogia que está sendo implantada na tua vida ou não. Você pode choramingar, você pode resmungar, ou você pode tentar assimilar aquilo e colocar em prática. Porque eu sempre digo, né? Não adianta nada, igual aqui, eu fico falando um monte de coisa, ensinando a palavra, interpretando, o outro vem aqui, a gente aprende. Se você não tentar absorver e implantar no seu dia a dia. Não adianta um tempo, tanto o padre, o pastor, todas elas estão certas, está tudo certo, né? A gente tem que entender que cada um tem o seu modo de entender a vida. Os católicos, os evangélicos, nós espíritas, enfim. Mas não adianta nada você estar lá, observando, falando, interpretando, se lá fora, você sair dali da porta, se você, a primeira coisa que acontecer, você não tentar colocar em prática aquilo. Então, é necessário realmente colocar em prática todos os ensinamentos. E aí que está, é o caminho estreito. Felizmente, e é o que eu falo, por mais duro que seja a nossa batalha, quando você vê que você está colocando os valores do Cristo em prática, por mais que eu sofri ofensa, sofri uma traição, um desemprego, mas você tem que ter aquele ímpeto de saber, eu estou caminhando pelo caminho estreito. E é esse que vai me trazer os tesouros dos céus. É esse que vai me aprimorar espiritualmente. Não adianta se perder, que nem Jesus fala, né? Ganhei muito, mas me perdi, né? Perdi minha alma. Que seria você, às vezes, ser um traficante, uma pessoa, não estou julgando, uma pessoa que vive no prostíbulo, ganhar rios de dinheiro, mas deturpar a alma. Certo? Às vezes você tem aquela alegria efêmera da vida mundana, mas que não se coaduna, que não é compatível com aquilo que Cristo nos deixou, certo? E aí vem o terceiro tópico que chama, e eu vou me basear inclusive no livro que eu li escrito, que chama Escravo das Ilusões, que é uma reflexão. Olha que interessante, esse livro conta a história de um negro que veio na época da escravidão e ele encarnou aqui na Terra, no Brasil, mais precisamente. Eu vou só resumir para fazer a reflexão que o livro nos deixa. Presta bem atenção. É um escravo de ilusões, ilusões mesmo. Porque o tempo todo que ele nasceu como escravo, ele foi humilhado, ele foi surrado, ele foi pisoteado. E, claro, né, pelo amor de Deus, imagina você nascer negro e ser um escravo. Ser tratado como um ser que naquela época não tinha alma. Olha que absurdo. Ser surrado, violentado, vilipendiado. Não só na dor física, mas quem dirá na dor da alma. E aquilo o inconformava. E muitas das vezes ele tentou por 3 vezes fugir. E sempre que ele tentava fugir, Davi, ele era aprisionado novamente, capturado e vinha aquela surra de ficar amarrado naqueles troncos e tudo mais. Até que um dia, ele, por mais difícil que fosse a labuta dele, aquele sofrimento que era impelido na vida dele, ele conheceu a menininha que era filha do Senhor, do barão, que já era um espírito de alta envergadura e que tinha um amor abissal assim por ele. E começou a dar conselhos para ele, desde tenra idade. E crescendo, ela falava, eu sei, eu esqueci agora o nome do personagem, eu sei, fulano, que é difícil, mas tente aceitar. Eu estou aqui para te ajudar. E um dia eu vou herdar as terras do meu pai. E as coisas vão modificar. Eu vou tirar a escravidão, eu vou abolir isso, eu vou dar uma nova oportunidade de trabalho para todos vocês. Então veja que, por mais dura que fosse a vida dele, chegou um momento que ele aceitou aquela situação, sem ter raiva, sem ter ódio. Você vai falar assim para mim, é difícil? É difícil. Mas olha a evolução desse espírito no momento que ele decidiu parar de odiar o patrão e decidiu esperar. Com a ajuda, para vocês verem que nada é por acaso. Aquele espírito que estava ali estava ajudando também no progresso. Era um espírito que não veio para aprovação, veio em missão. Já era um espírito bastante elevado. E nisso ele aceitou a condição dele. Ou seja, ele deixou de ser um escravo das ilusões. Por quê? Porque ele entendeu que a vida continuava, inclusive, mais um lá dentro, ela falava sobre as reencarnações particulares, tudo mais, outras vidas. E isso deu o quê? Deu a fé no porvir.
Ou seja, ele parou de relutar daquela condição a qual ele tinha que passar. E nisso, ele transcende. É aquilo que a gente está falando aqui. Ele estava no mundo, mas já não estava nesse mundo. Ele estava vivendo e esperando no porvir. Ele decidiu aceitar a dor e não o criador. Porque antes de ser a vítima, que eu gosto, antes de ser vitimizado e perdoar, mesmo na dor, do que eu fazer ofensa. E depois foi revelado para ele em sonhos, eu não lembro agora certinho o final da história, do porquê ele estava passando. E o porquê ele estava passando? Porque antes mesmo, em outras encarnações, ele também já foi senhor feudal. Era senhor dos escravos, que também infligiam outros escravos. E agora estava na condição contrária, para suportar aquilo que um dia ele infligiu. Então vocês veem, nada na vida é por acaso. Até o Hermetismo explica isso também, que é o princípio da sincronicidade. Tudo que está acontecendo é isso aqui agora. Há uma razão de ser. Vocês não estão aqui à toa. Eu não estou aqui à toa. Há um propósito. Tudo que eu estou falando aqui agora, de alguma forma, vai impactar os senhores. E também vai ser edificante para mim. Então, tudo tem um momento de ser. Foi aleatório, foi coincidência. Não tem nada de coincidência, de aleatório. Nenhuma folha que cai da árvore é aleatória. Tudo tem um propósito e compete a cada um de nós aproveitarmos a oportunidade. A gente vive, às vezes, uma vida tão turbulenta, tão corriqueira, tão no modo automático, que às vezes a gente não vê grandes oportunidades que estão do nosso lado. Oportunidade de perdoar, oportunidade de amar, oportunidade de acolher, oportunidade de ajudar. Concorda comigo? Então, aí que está a questão. 4. Processo de unificação com o Criador. Ego e self. Como integrar essa estrutura? Aqui, quando eu falo de ego e self, eu estou pegando gancho na psicanálise, na psicologia. Teve um cara, psiquiatra, já falei isso também na outra vez aqui, chama Carl Gustav Jung. Ele foi um psiquiatra médico suíço que desenvolveu muitas das técnicas que hoje servem para psicologia, para psicanálise. Imaginemos o seguinte, nós temos uma mente. Como nós falamos do ego e do self, só uma forma didática para poder explicar essas questões. O ego, vai ficar mais fácil para os senhores, seria o quê? Seria uma máscara, a persona que eu visto. Eu, Adriano. Mas eu não sou o Adriano, eu estou Adriano. Eu não sou um advogado, eu estou advogado. Isso é preciso da gente entender. Quando eu tenho o ego, muitas das vezes é ele que nos atrapalha na questão de fazer ou não a vontade do Criador. Esse processo de unificação, ele tem que passar por uma destilação, que é o seguinte, o self seria a integração completa com Deus, que ele até cita, inclusive, Jesus. Ele fala, olha, de todos que passaram aqui, acredito eu que só Jesus conseguiu essa unificação sublime com o Pai. Inclusive, ele deixa bem claro, quando ele vai para a cruz, ele fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E ele aceita fielmente a crucificação, de modo que ali ele não estava fazendo a vontade dele. Ele já estava unificado com Deus. Ele simplesmente estava fazendo a vontade não dele, mas do Pai. Aquilo que precisava ser feito. E que fique bem claro, não veio para salvar ninguém, veio para deixar um modelo e exemplo de guia. Compete nós, cada um de nós, fazermos a nossa travessia. Termos o livre-arbítrio, certo? Então, nós precisamos fazer essa reflexão profunda, porque na maioria das vezes, a gente coloca o ego. Quem é você para me ofender? Quem é você para falar desse jeito comigo? E tudo isso é o ego que está saltando o tempo todo em nossas vidas. Isso, quando eu aprendi essa questão do ego, na própria psicanálise que hoje eu estudo, eu comecei a me policiar mais. Então, tem até um outro livro que eu recomendo para os senhores, que chama A Psicologia de Jesus, o maior psicólogo que já passou na Terra. Que fala sempre assim, e é interessante essa reflexão que eu faço, esse convite para vocês, como Jesus agiria no meu lugar. Se você fizer isso, porque na hora do calor da emoção, muitas vezes a gente age sem pensar, a gente erra. É normal, somos falhos, somos criancinhas espirituais ainda praticando. Mas é verdade, eu costumo fazer e me adaptei a fazer isso em algumas situações. Eu erro muitas vezes ainda, tá?
Mas às vezes eu paro e falo, peraí, como Jesus ia fazer assim? Se você pensar desse jeito, fica fácil perdoar, tentar pelo menos, fica fácil ver a vida de um outro ângulo. Por quê? Porque Jesus estava explicando sobre esse modelo, não fazer a vontade do ego, fazer a vontade do Pai. Então muitas vezes, se a gente parar de fazer, mas eu não vou fazer isso porque, quem é ela para fazer isso? Eu não vou perdoar não, meu orgulho vai falar mais alto. Ou é, mas eu tenho que pensar, todos nós somos seres espirituais, somos irmãos, todos nós somos fontes da mesma fonte, Criador, todos nós estamos conectados, todos nós estamos interligados, e isso também é de física quântica. Se eu faço mal para o Senhor, eu faço mal para mim mesmo. Eu não faço mal para o Senhor, eu faço mal para mim. Quando eu passo você para trás, eu passo para mim mesmo. Aquilo que eu estou plantando, eu vou colher, é inevitável. Eu posso burlar por um determinado momento. Eu falo, eu trabalho com a lei dos homens, como advogado, você vai burlar por uma fração de tempo. Mas é inevitável, a colheita vai vir, de um modo ou de outro ela vai vir. Porque aí a gente está falando de leis imutáveis, leis inquebrantáveis, regidas por Deus. E essa, que é a de causa e efeito, não tem como burlar. Então, quando você começa a ter essa consciência dentro de você, é o que Jung falou, é o processo de interiorização e de unificação com Deus. É deixar o ego de lado e fazer esse mergulho profundo com o self. Vou fazer a vontade do meu Pai, não a minha vontade. É lindo, porque a gente precisa entender isso. É difícil, mas é lindo. Foi isso que Jesus, naquela época, já conseguia fazer. Dado o padrão, né? Só para vocês verem quão distante nós estamos. Porque no futuro, pensem comigo, um dia todos nós vamos alcançar essa evolução. E quanto mais a gente evolui, o que o espírito de luz faz, hein, gente? Ele só ajuda, ele só ama, ele só colabora, ele só perdoa. Então nós precisamos começar a fazer esse exercício. É difícil, ninguém vai ser o Chico Xavier de noite, Jesus não vai. Mas é necessário, pelo menos, voltar os olhos para essa pedagogia, para essa reflexão. Viver esse mundo, mas não estar nele. Isso é transcender, é buscar essa unificação com Deus. Mesmo que seja um pouquinho assim nessa encarnação, já está bom. Compreende? Porque é um mundo que, se você fala assim, é difícil. É difícil. Mas é com a abstração, você quer esperar o quê? Alegria. Inclusive tem uma passagem do Evangelho que fala: a felicidade daqui é uma felicidade relativa, mas dá para você abreviar muitos sofrimentos na medida das suas atitudes, e é verdade. Muitos dos nossos sofrimentos são culpa de nós mesmos. Aqui, não é de outras vidas não, aqui a gente continua errando. Às vezes a gente continua, muitas vezes a gente continua errando aqui mesmo. E volto também a falar uma coisa, não basta ser, mas eu não faço mal para ninguém, eu não prejudico ninguém. No mundo regenerado já não basta mais essa continha, não fecha. Eu não faço mal para ninguém. Você ajuda? Não, não ajuda. Você perdoa? Não, não perdoa. Mas eu não faço mal para ninguém. Não tem problema, você não está preparado para, sinto muito, mas nós não estamos preparados para habitar no mundo regenerado. Porque no mundo regenerado, aí o padrão vibratório já é outro. Aí se perdoa com facilidade, se ajuda com facilidade, se ama com facilidade. Então o neutro, ele já não serve mais. Não é só o ruim, o neutro também. Aquele que colocar em prática esses ensinamentos que Cristo deixou, já está fora. Pensa, imagina, aqui já é difícil. Imagina um mundo primitivo, um mundo inferior a esse padrão vibratório da Terra. Bem mais difícil, né? Isso que a gente tem que tentar melhorar. Ponto 5. Aprender a juntar os tesouros nos céus. Esperar em Cristo e não ser apegado. E é aquilo que eu estou falando. Leandro, então é errado, você está falando de mundo material, é errado eu conquistar meu patrimônio, é errado ter dinheiro. Não. Você tem que estar, nós precisamos viver essa experiência intensa. É diferente de quando a gente fala de Jesus, Chico Xavier, Buda, esses seres, eles não precisam de dinheiro algum, de patrimônio algum, eles vêm aqui, eles são e vêm e fazem. Mas nós não somos seres. Então, o dinheiro, o patrimônio, os valores, eles são necessários. A questão é, você é escravo deles ou você utiliza deles para fazerem feitos para Cristo.
Eu tenho uma empresa, eu sou um milionário, mas eu gero vários empregos, eu tenho vários funcionários, eu ajudo entidades de caridade, eu não me corrompi para dar carteirada a ninguém, eu sou mais amoroso ainda, mais benevolente, eu ajudo as pessoas. E caridade, como eu sempre falo, também não é só ir dar dinheiro, dar prato de comida. É um ensinamento como esses. É um ouvido. É ir lá no centro, no asilo, escutar a senhorinha conversar, que às vezes não tem um amor, não tem um carinho, não tem um colo. A pessoa que está lá pensando em se suicidar, sei lá, e dar um colo para ela, naquele momento de dor, naquele momento de desilusão. Então, é necessário angariar os tesouros nos céus. Por quê? Porque aqueles que a gente angaria aqui, as graças corroem. Essa parábola aí é nesse sentido. Você pode sim ter os seus valores. É porque nós estamos, é a moeda de troca desse mundo que a gente vive. É aí o paradoxo. Mas como você tem vivido? Você tem utilizado o dinheiro que você ganhou para esnovar o outro, para se vangloriar, para gastar ele em coisas mundanas? É aí que está o paradoxo. É essa questão pedagógica que a gente tem que refletir sobre isso. E outra coisa. Uma coisa chamada zona de conforto. A maioria do ser humano e o nosso ser já é programado para conforto. Todo mundo quer uma vida pacífica, tranquila, todo mundo quer a zona de conforto. Mas põe uma coisa na cabeça de vocês: toda zona de conforto vai gerar o caos. Inclusive tem um livro que chama Teoria do Caos. No caos, é na adversidade que a vida vai te impulsionar para a evolução. Então, toda vez que você falar, eu quero ficar agora nessa zona de conforto, eu quero aposentar rápido, ficar tranquilo, fica uma coisa na tua cabeça. É ali que começa o caos. Por quê? Porque a vida, de um jeito ou de outro, Deus, com todas as suas leis soberanas e inteligíveis, Ele vai te convidar forçosamente, compulsoriamente, ao baile da vida. Não tem como você não jogar o xadrez da vida. Se você está aqui como persona hoje, nesse teatro, no palco da terra, de uma maneira ou de outra, você vai ser provocado. Então, nós temos que parar com isso. E isso tudo é o sistema que faz. Tudo isso são paradigmas obsoletos, criados por todo mundo. Por isso que eu falo que é difícil esse planeta viver. Porque lá fora só há situações para te desvirtuar. Não é para passear aqui, gente. Então eu não posso passear, mas você pode. Vê se vocês entendem. Não é viver uma vida de passeio, só de farra, de curtir, como se o mundo amanhã fosse acabar. Não, nós viemos aqui para edificar, nós viemos aqui literalmente para trabalhar, para servir. Isso é tão lindo, eu aprendi e eu gosto de trabalhar. Falo com minha esposa, ela fala, a minha arte é no trabalho. Claro que também tem o dinheiro envolvido, eu preciso dele, mas eu vejo que é no trabalho que a minha arte é, no momento, uma terapia de eu me colocar a serviço de Cristo e servir aquele que bate na minha porta. Só que as pessoas podem ver, inclusive tem um livro que eu li lá dos Estados Unidos que coloca 80% dos americanos são infelizes no trabalho. Como é que é ter uma vida plena? Se o trabalho, que é o momento que a gente mais passa do dia, você é infeliz e resumo. Olha a vida de Jesus, gente. O homem só veio aqui e trabalhou, e ensinou, e apanhou, e trabalhou, e serviu. E mostrou, inclusive, né? Como é lindo servir, lavando os pés. E a gente não aprendeu isso. A gente gosta de ser servido. A gente gosta de ser mimado. Mas a gente não gosta de colocar em prática serviço. Então, zona de conforto é uma situação que vocês têm que entender que vai levar de um jeito ou de outro, cedo ou tarde. Isso é física quântica, é os ensinamentos de Cristo condensado e provado. Esse livro, se vocês tiverem interesse, chama Teoria do Caos. Leiam, vai mostrar isso. Toda vez que você buscar uma zona de conforto, a vida vai te convidar de um jeito ou de outro a sair dessa zona. Porque, eu volto a falar, lá no comecinho, de onde viemos, onde estamos, para onde vamos. A razão de estar aqui é para trabalhar, para evoluir, meu amigo. Vem aqui para deitar, vem aqui só para passear, não vai dar certo, vai voltar endividado, vai acumular mais dívida, vai ter que vir numa outra situação depois, às vezes uma situação pior do que essa. Então vamos aproveitar e servir na medida do possível. Quando eu falo servir e trabalhar, tem várias maneiras de servir, tem várias maneiras de trabalhar. Falo sempre, cada um contribui com o talento que tem. Eu me propus, quando eu comecei, aos 30 anos de idade, com 37, falei, o que eu posso contribuir? O que eu mais gosto de fazer é isso aqui. É ensinar, é ajudar,
é fazer minhas poesias, é no meu próprio serviço na advocacia, é no meu futuro serviço hoje que eu falo que é psicanálise, enfim. Cada um encontra o seu. Todos nós temos talentos, mas muitas vezes ficam ocultados por nós não procurarmos aquilo que nós podemos servir. Certo? E volto sempre a dizer, não tem nenhum melhor que o outro. Cada um é útil naquilo que pode ser e tem a mesma relevância. Simplesmente temos que fazer o quê? Amar e fazer a caridade. Fora disso, nossa salvação em Jesus deixou bem claro, né? Bem, o sexto, que é o modelo de Jesus. Amar ao próximo como a ti mesmo, amor e caridade dando sequência. Qual o modelo que você está vivendo hoje na tua vida? Bom, se você olhar a televisão, vai ter Neymar, vai ter Anitta, vai ter reality shows, times de futebol, esses líderes que estão por aí, e você vê muitas pessoas idolatrar como se fossem Jesus, como se fossem Deus. E aí por isso que o mundo hoje está desse jeito que está. E volto a falar, nessa geração, até fui ver uma pesquisa, que é a primeira geração que está tendo de um retrocesso. Todas as gerações ultrapassaram as outras. Mas essa geração está sendo uma geração emburrecida. Eu falo mesmo que eu sou do campo dos estudos e eu venho reparando mesmo. As pessoas não leem mais um livro. As pessoas não pegam, porque o YouTube seria uma ferramenta legal para mim. Vou lá, vejo uma palestra, aprendo inglês se eu quiser, francês, enfim, o que eu quiser eu acho ali. Mas volto sempre a falar. É uma geração, esse dia até... Foi hoje que eu mandei para você, né? Com a minha esposa, um vídeo falando dos impactos que o celular está causando na mente das crianças, adolescentes e adultos. A maioria só pega para ele assim e fica o dia inteiro assim. Está aprendendo o quê? Não pensa, não há mais senso crítico. A pessoa não está pensando mais, ela só vê aquilo ali, fica na zona de conforto e vê a dancinha, vê a musiquinha e cada música, né? As próprias letras musicais já denotam bem o caráter da nossa sociedade. Platão já dizia, né? Platão dizia, escute a sua música e você verá qual é a sua sociedade. A gente vê hoje as letras. Cada letrinha de funk, né? Não sei se, com todo respeito, cada letrinha desse sertanejo de hoje que eu falo, que é sertanejo, né, de boteco, de traição. Então, aquilo que você canta, física quântica, aquilo que você fica alimentando, é o que você pensa, é o que você cultiva dentro do seu coração, é o que você cultiva no seu mental. Então, nós estamos convivendo com modelos totalmente que te levam à ruína, que te levam a ficar realmente amarrados nesse mundo. Mas o grande modelo que passou há 2000 anos atrás, o que nós fizemos? A maioria de nós jogamos no lixo. Jesus. Somente Jesus deixou o modelo. O que ele ensinou? Amar uns aos outros como eu vos amei. Perdoar. Praticar a caridade. E nós não fazemos isso. Não que fosse fácil fazer, mas nós não nos esforçamos para isso. Nós temos a nos enveredar naquilo que distrai, naquilo que emborrece, naquilo que nos aniquila como seres. Então, mais uma vez, a Matrix. O que é a Matrix? É o sistema implantado. Está lá o tempo todo projetando 1001 distrações. É dancinha, é não sei o quê, é blá blá blá, blá blá blá. Volto a falar, o que é espiritual, não tem. Tá, a minha espiritual, qual que você quer? Você tem que fazer essa reflexão. É difícil? Difícil. Mas você tem que pensar em ser racional muitas vezes. As pessoas são muito emocionais. Eu costumo ser muito racional. Vai estar difícil, mas eu vou fazer aqui, vai dar certo. Por exemplo, eu gosto sempre de ir para a minha academia fazer uma atividade física. Às vezes eu acordo e falo assim, nossa, eu estou com preguiça, mas eu tenho que fazer. Eu falo, tem que ter disciplina. E essa disciplina que eu falo da academia não é só para academia, essa disciplina coloca a minha vida. Eu trabalhar, ter responsabilidade para vir aqui, eu marquei com você, eu sei que tem que vir aqui, tem compromisso com vocês. Então, todas essas coisas, elas servem para nos elevar. Então, é isso que a gente está sendo chamado como trabalhadores de última hora. O momento da transição está acontecendo. Quando vai ser, ninguém sabe. Blá, 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 blá. Mas a gente está passando. Dá para ver tantas provações. E em vez da gente choramingar e se vitimizar, porque eu sempre tive um olhar otimista para a vida. Eu já fui bastante espancado, falei com vocês, espancado no aspecto literal da vida. Sempre minha vida teve várias adversidades. Mas eu sempre encarei assim, a adversidade para me deixar mais forte.
Eu pensava assim, e penso, aliás, quiçá, talvez, se a vida fosse uma zona de conforto para mim, eu fosse um ser humano estragado hoje. Eu fosse um ser humano que não tivesse a metade das minhas faculdades, a metade das minhas conquistas. Então, é esse ângulo que a gente tem que olhar do caminho estreito de estar no mundo e não ser no mundo. Tantas provações, tantas distrações, mas a gente precisa encarar isso como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de sair deste mundo material e fazer uma travessia minimamente plausível para o mundo espiritual. Concordam comigo? Viver a experiência na matéria, mas trabalhar para Cristo. Como eu faço isso? Aqui eu coloco 3 palavrinhas que eu aprendi com um professor chamado Hélio Couto. Ajudar, estudar, trabalhar. Para aqueles que não conhecem também, eu recomendo Hélio Couto. É um ser maravilhoso, espiritual. Ele tem um canal lá que chama Caminho das Palestras. Vocês podem pesquisar no Google e no YouTube. Ele faz um trabalho espiritual, o qual eu já acompanho ele desde 2016, que muitas pessoas não entendem, depois vão entendendo que é um trabalho espiritual. As pessoas ficam preocupadas, às vezes, só com as coisas materiais que ele fala, e não entendem que ele está falando de valores espirituais. Porque praticamente ele fala explicando a física quântica, que está interligado, gente. Não esqueçam, tá? O espiritismo deixa bem claro. A ciência e a espiritualidade, a religião vão andar juntos aí. Não tem por que estarem separados. Por isso que eu falo, não vamos ficar pensando fora da casinha, vamos fazer um exercício sistematizado e entender as lutas. E lá ele fala o quê? Ele fala sobre buscar o reino dos céus e tudo mais será acrescentado. Tudo mais será acrescentado em tudo mesmo. Em felicidade, em patrimônio, mas busca o reino dos céus, sem nenhuma pretensão. E as coisas vão se encaixando. E, nossa, é um avatar, até porque muitas das palestras dele, Davi, são canalizadas por outros seres de envergadura assim, magnífica, né? Eu não chego a mencionar lá, mas a gente sabe que é. E as pessoas nem se dão conta, às vezes, que estão sendo canalizadas. A gente fica o tempo todo falando em primeira pessoa. O Hélio é o espírito que está se manifestando por ele, falando do Hélio, né? Mas enfim. E o que ele fala aqui, que eu guardei essas 3 palavrinhas para fazer esse exercício. Como eu faço essa travessia? Trabalhar, estudar e ajudar. Bom, estudar. As pessoas não entendem. Por isso que eu falo dos livros. Mas eu preciso ler. Gente, o espiritismo, se você está vivendo a doutrina espírita, né, se não está, tudo bem, mas está bem claro. Os pilares são filosofia, intelectualidade e moralidade. É necessário até porque, sem a inteligência, como é que você vai desenvolver os atributos morais também? É necessário, então, você aprimorar. Jesus falou, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não tem conhecimento, você se torna cego. Faz esse exercício. Começa a lembrar 10 anos atrás, o nível de consciência que você tinha e compara com hoje. Você vai ver, nossa, eu não faria isso. Nossa, se eu tivesse essa maturidade, eu não teria escolhido esse caminho. Então, quanto mais intelectual também você se torna, é claro que muitas vezes você é intelectual, mas ainda moralmente você é vivo. Você utiliza às vezes a inteligência para manipular pessoas, uma retórica boa, por exemplo, como eu tenho, né, os deputados mesmo. Muitos deles ali inteligentíssimos, mas corruptos. Mas nós precisamos estudar, dar uma palestra, ler um livro, vamos aprimorar isso. Todos os dias eu coloquei isso na minha cabeça. Trabalhar, como eu falei, trabalho é um templo sagrado para nós aqui, é uma arte. É tão bom servir. Às vezes, não sei se vocês conseguem entender o que eu estou falando, mas é verdade, eu sinto isso dentro de mim. É tão bom servir. Quando você serve, trabalha, naquilo que você gosta, se torna prazeroso. A questão é que muitas pessoas, às vezes, têm medo e ficam na zona de conforto no trabalho que não vão feliz. Mas né? Não, é fácil. Vai estudar na faculdade, vai fazer um curso. Não tem tempo? Tem. Porque minha vida nunca foi difícil, nunca foi fácil. Desde os 11 eu sempre trabalhei, eu paguei minhas faculdades. Eu lembro que na faculdade de Direito eu estudava 10 horas por dia, dentro do ônibus, fazia um trajeto todo dia de horário, ou seja, é a zona de conforto. É a zona de conforto que impede. Por quê? Porque é muito mais confortável ficar aqui quentinho, tempo de chuva. Não vou lá ver a palestra não, aquele brigando chato lá, deixa quieto. Vou ficar em casa, né? Tudo é mais cômodo. Por quê? Porque o crescimento realmente espiritual é difícil pegar e se unificar com o Pai. É difícil. Isso sempre tem uma coisa puxando a gente para ficar aqui no comodismo.
Mas é necessário entender que o trabalho é um tempo sagrado para você fazer aquilo que Jesus fez. Ele só trabalhou, só serviu, certo? E ajudar. Ajudar todos os dias. Eu sempre penso isso. Que jeito? Volto a falar. Não precisa de ser milionário, não precisa de muita coisa não. É um prato de comida, uma cesta básica para alguém pedir. É uma pessoa, às vezes, que aquele dia está triste, você escutar um pouquinho ela, não precisa falar nada, só escuta o que ela tem que te falar. Às vezes ela precisava só desabafar. É uma pessoa que está pensando em suicidar, você vai lá e dá um conselho para ela. É uma pessoa que não ganha um bom dia dentro de casa. E aquele dia você fala, bom dia! E aquilo lá, a pessoa, nossa. Às vezes a pessoa está com raiva. Você dá um bom dia para ela, você quebra ela. Então são pequenos gestos que às vezes a gente acha que tem que salvar o mundo. Não é ser o super-homem que tem que salvar o mundo. É ajudar minimamente que seja naquilo que você pode. Volta a falar, como? Você sabe. O que você pode contribuir? Faça esse exercício que eu posso fazer. Uma poesia. Eu gosto de fazer poesias. Entende? Então essas 3 palavrinhas, elas realmente parecem ser simplórias, mas são bastante complexas. Tente colocar todo dia. Vou estudar, aprender algo novo. Eu vou trabalhar com alegria, não sofrimento, não por obrigação, com alegria. Porque eu vou te falar uma coisa, a prosperidade, em termos financeiros mesmo, ela vem quando você faz com alegria. Ah, mas tem profissões que ganham mais. Claro, cada um no seu quadrado, mas compativelmente falando, faz alguma coisa por amor, você vê. O dinheiro é consequência. Agora você pode ter uma profissão que dá dinheiro, por exemplo, a minha dá dinheiro em regra, mas faz por obrigação, não vem cliente. Você não dá canal, você não dá ressonância. Por quê? Porque aquilo é um martírio para você. Como é que você vai co-criar uma realidade de prosperidade se você faz por obrigação? Pensando só no dinheiro, por exemplo. Não vai ver. Agora, é aquilo que o Hélio Couto fala, Jesus fala, vamos correr nos céus, faz com amor. Eu vou fazer porque aquela pessoa que está procurando aqui, ela precisa daquela causa resolvida. Na psicanálise, ele precisa superar aquela depressão. Ele precisa resolver aquela crise de ansiedade da vida. Pode ter certeza que de um jeito ou outro, a espiritualidade vai te conduzir à prosperidade. Quanto? Isso daí é irrelevante, mas vai ter o necessário e o suficiente para você. Quanto mais você contribuir com amor e alegria, né? Amor também sofrimento. Que aí também é luxo, martirização. Faz amor e alegria. É revigorante. Ajuda, trabalha, isso tudo todos os dias. Coloca aí. Isso é um exercício pedagógico que melhora muito a nossa vida. Bom, e aí tem um outro tópico aqui que eu falo como aproveitar esse momento na encarnação e transcender a matéria rumo ao plano espiritual. Então eu coloquei algumas palavrinhas. Entender e aceitar a encarnação. Bom, primeira coisa, se você não entende e aceita a encarnação, fica difícil de você aceitar as coisas aqui na Terra, porque aí você está pensando em Deus tirando. Tanta discrepância, uns que nascem idiotas, outros com uma inteligência absurda, igual Einstein, outros com um amor maravilhoso igual Jesus, Chico Xavier, outros com um ódio terrível, uns pobres, outros ricos, enfim. Toda essa parafernália, essa discrepância, essa diferença. Numa única vida, numa única oportunidade, pelo amor de Deus, né, gente? Tem que pensar um pouquinho. Não estou julgando, mas tem que pensar, tem que fazer esse exercício. Só a encarnação te possibilita entender isso. De onde você veio, quais são as coisas que você está colhendo hoje e para onde você vai. Bom, dentro de tudo isso que eu estou falando hoje, estar no mundo e não ser no mundo. Então, entende isso, que aí fica mais fácil para fazer a travessia. Que aí você fala, não, eu estou passando por isso hoje. Bom, é um mundo de prova e expiação. Racionalmente, eu preciso passar por isso. Então fica mais aceitável. Eu preciso perdoar. Eu sei que eu preciso perdoar. Posso não conseguir os tesouros aqui, até porque os heróis não ganham troféus aqui. Eles ganham lá. Os heróis daqui podem ver. Por exemplo, teve um piloto, sem falar nome, que era o herói aqui do Brasil. É um suicida. Piloto de corrida que morreu. É um suicida, mas é um herói. Um cara que é jogador de futebol, sem falar o nome, era um herói. O cara era um usuário de drogas. Boemia, mas é um herói, um jogador de futebol fabuloso. O outro também que saía lá, que é o rei do futebol, saiu mil, né? Então assim, você vê os heróis, não, você vê as pessoas que a gente pega como modelo, é tudo distorcido. Mas aquele, pode ser um Zé Ninguém, como gosta de falar, que às vezes não tem fama nenhuma. Às vezes ajudou em 1001 crianças passando fome, fez trabalho de caridade fabuloso, não tem valor, não tem reportagem, não tem matéria, não tem ibope, não tem like. Tá vendo como é que o modelo do caminho estreito é difícil? É difícil. Esperar em Deus.
Desapegar e soltar. Física quântica fala isso. O que é o soltar? Quanto mais você põe pressão numa coisa, é comprovado pela física quântica. Vou dar exemplos de soltar. Vai numa loja, você quer vender algo. Se você chega e fica o tempo todo falando assim, pega essa roupa aqui, tem essa aqui. Você quer ir embora na hora. Você fala, boa noite, tudo bem? Fique à vontade, escolha o que você quiser, se precisar, estou à disposição. Sem pôr pressão. Quanto mais você põe pressão numa coisa, você paralisa aquela função de honra. Isso é a física quântica que explica. Isso é física. Isso é científico, é comprovado. E é verdade. Nós devemos não esperar aqui, esperar no porvir. Se nós ficarmos nesse entrave, nos odiando, nos digladiando, brigando, questionando, as coisas não acontecem. Então a gente tem que pensar o quê? Vou fazer, vou colocar os ensinamentos de Cristo em prática e vou esperar em Deus. Solta para você ver. Tenta entender o seguinte. Mas a vida é difícil comigo. Você está praticando mal? Não estou. Está certo. Está tudo certo. Aprende a perdoar. Dura é quem está lá ofendendo. Dura é aquele que está lá contrabandeando. Dura é aquele lá que está fazendo mal para o outro. Enquanto você estiver apanhando, dê graças a Deus. Os humilhados serão exaltados. Comece a compreender essa travessia. Solta. Espere em Deus. Outra coisa. Nada é por acaso. Também dentro do que a gente está vivendo. Entender que nada da vida é por acaso mesmo, como eu falei. A lei hermética, uma das 7 leis do hermetismo, também explica isso. Que é a mesma coisa, nada é por acaso, o princípio da sincronicidade. Tudo está ajustado no momento adequado para a gente. Compete a você olhar o ângulo que você quer. Um desemprego que você pode não entender naquele momento é uma oportunidade de renovação na sua vida. Então a gente, mais uma vez, a questão do ego. Mas eu estava 10 anos naquele emprego. Você sabe que é melhor para você? Não, Deus sabe. Só que o ego não deixa. Aquele relacionamento não deu certo. A gente reluta, quer aquele relacionamento, não é minha, não é de ninguém. Solta. É difícil? Solta. Deus sabe. Não era para estar. Foi até onde? Era travessia. O projeto encarnatório era aquilo ali. Às vezes eu acho que a minha vida é lá em César Oliveira, daqui a pouco eu estou indo por onde eu estou. Então, nada é por acaso, ninguém é de ninguém. Tudo tem um momento certo. E aí você pode se vitimizar, ou você pode aproveitar aquele momento para aprender e crescer. Uma pessoa que te traiu, uma pessoa que prejudicou você, você pode pegar e odiar, você pode soltar e esperar em Deus. Certo? Somos herdeiros de nós mesmos, ou seja, plantamos, colheremos. Se preocupe mais nisso, não no que o outro faz, não no que a vida te prega, mas naquilo que você está fazendo. Qual é o caminho que você quer escolher? Estreito, largo, está vivendo qual modelo? Das celebridades, de Jesus? Se preocupe com isso. O que pensamos e sentimos cria a nossa realidade, padrão vibratório. Isso é aula de física quântica. Põe uma coisa na tua cabeça. Pensa, o que eu vivo o dia inteiro? Ódio, medo, insegurança, ansiedade. Comece a fazer esse exercício, porque não é literal, não é modo de falar, não é expressão, não é alegorismo que eu vou falar aqui agora. Literalmente é verdade. O que você pensa e o que você sente em termos de emoção cria a tua realidade. Me diga com quem tu andas e direi quem tu és. Me diga o que tu pensas e sentes e direi qual é a realidade que você vai atrair. E é fato isso. Se você o tempo todo, minha vida é difícil, eu não consigo nada, ninguém me respeita, que não sei o quê. Pois é, já aconteceu, não espere mais nada, tá aí, você já viu a chave que vai acontecer com você. Mas se você tem um otimismo, uma alegria, e mesmo com a adversidade, você ama, tenta perdoar, pensa em prosperidade, pensa em ajudar, pode ter certeza que as oportunidades da vida elas vêm de encontro. Isso é ressonância, é provado. Tudo esse mundo aqui, até a matéria, tá? Presta atenção no que eu estou falando. Até a matéria não é matéria. Ô louco, esse cara está doente na cabeça, ele está louco. Não é matéria. É energia condensada. Os nossos 5 sentidos que nós temos, é que a gente só trabalha com eles, né? Acho que só tem eles. Mas que os nossos 5 sentidos parecem ser matéria, mas não é. Tá? É uma energia condensada, por isso que o plano espiritual, a gente fala em outra dimensão. Lá tudo é mais sutil, é mais rápido. E aqui é mais grosseiro, mas é energia condensada. Então, se eu estou te dizendo, e é provado que é energia, então o pensamento ele cria, a gente não pode ver, mas você está criando aqui, se pudesse ver meus pensamentos,
de medo, de escassez, está criando uma simbiose aqui do meu lado? Está criando. E aí você vai te conectar com... Tenho medo de ser assaltado, tenho medo de ter pavor. Você vai atrair. Ai, fico pensando em droga o tempo todo, droga. Aí vem aquele amigo e vai te convidar para usar mais. Entende? Muda o paradigma. Muda o paradigma ao ponto do quê? Então eu tenho que ser senhor dos meus pensamentos. Então o pensamento, eu achei que eu não precisava ficar controlando. Eu tenho que controlar, você tem que controlar. Até porque tem uma coisa chamada entropia psíquica. A entropia psíquica, também explicada na física quântica, é quando você para de pensar e deixa os pensamentos tudo bagunçado. Sabe o que acontece? Caos. Caos. Se você não policia, não controla os seus pensamentos, vem depressão, vem ansiedade, vem dificuldade de concentração. Então é como se fosse um joguinho de videogame, tem que aprender esse exercício? No começo é difícil, eu já passei por isso. Chega um momento que vira uma brincadeirinha, é fácil. Você fica o tempo todo co-criando a tua realidade. Qual é o mundo que você quer? Um mundo alegre, um mundo que você tem respeito? Adriano, então se fizer isso não vai ter mais provação? Não tem jeito de escapar, está no mundo de frustração. Fica bem claro, acabei de dizer. Aqui não há verdadeira felicidade. Há uma parcial felicidade. Mas você pode abreviar muitos dos sofrimentos. A começar por mudar a tua realidade. Outra coisa, pensar por si mesmo é necessário. Que é o que eu acabei de falar. Nunca fique amarrado a só uma vertente da vida. Porque ela te encerra, ela te torna fanático. Isso aqui acabou, eu não vou escutar mais o que o budista tem para falar, que a astrologia tem para falar, o que a psicanálise tem para falar. Eu já sei tudo, é isso aqui, me ensinar assim. Burrice, tolice. Os portugueses, os espanhóis achavam que depois lá no oceano tinha um buraco com dragões, não sabia da América do Sul, olha lá, né? Você vê, né? E aí descobriram que tem planetas. E cada vez mais a gente vem descobrindo. Então como é que você pode afirmar, eu chegar aqui agora e falar assim, olha, essa é a verdade, acabou. Vamos lá atrás, Jesus falava em parábolas. Por que ele falava em parábolas? Tem um sentido simbólico, alegórico disso. Ele estava falando com criancinhas, vamos dizer assim, da quinta série. Não, no parquinho, olha cá. Vou falar a parábolazinha para vocês. É do jeito que dá para ensinar. Você acha que ele ia falar de física quântica, de toda essa parafernália que eu estou falando para vocês? Se até aquilo a gente não aprendeu. Então ele fala numa linguagem mais acessível. Conforme o mundo vai transmutando, ele vai falando uma linguagem mais acessível e compatível com a realidade. E volto a falar, vocês acham que o que está no livro dos Espíritos é a verdade absoluta, acabou? Não, até porque você pode ver, não sei se você pesquisou, Davi, você vê que várias perguntas que Allan Kardec faz para os Espíritos, eles falam sobre Deus mesmo. É o que basta, tá bom demais. Eles não dão todas essas coisas. Porque, tipo assim, nós não vamos compreender. O nosso cérebro, a gente tem que entender que ele é limitado. Quando a gente desencarna, a gente tem uma outra visão, a gente consegue ver outras coisas, tem outros sentidos. Por exemplo, a intuição é uma delas que vai cada vez ficar mais aflorada na regeneração, que é um dos outros sentidos. E tem várias outras formas que a gente nem sonha que tem. Então aqui é uma prisão, esse corpo aqui é uma prisão que nos limita. Então nós precisamos entender que muitas verdades ainda estão por aí fora. Então o que eu digo sempre é o seguinte, então eu tenho que calar a boca, obedecer o que a Adriana está falando, é a verdade? Não. Mas se permitam, sejam mais flexíveis a ouvir, pelo menos, deixa eu ouvir se faz sentido. E se não fizer sentido, está tudo certo. Você aproveita o que for bom. E o que não for bom, você deixa de lado. Mas nunca se diga no direito de falar assim, é isso, e acabou, eu aprendi assim, porque eu vou ser sincero com você, você está perdendo tempo na tua vida aqui. Você vai ficar uma encarnação engessada e vai se privar de aprender outras experiências, outras maneiras de viver a vida. Então, quando eu digo isso, eu digo, pense por si mesmo. Porque no final das contas, não é o que a Adriano fala, não é o que o Davi fala, não é o que a Edilene fala, é o que você consegue entender. Então você tem que pensar também por si. Você não pode ser só um robôzinho e falar, a Adriano falou aquilo lá e acabou. Não, perfira, reflita, mergulhe a fundo para ver se faz sentido. E outra coisa, controle a si mesmo, porque os outros ninguém tem controle. Muitas vezes a gente tenta controlar o mundo lá fora, controlar a esposa, controlar o patrão, controlar os funcionários, controlar o colega. Ninguém tem controle sobre ninguém. Você não vai impedir do cara te ofender. Você não vai impedir do cara ser ingrato com você. Mas você pode controlar a ti mesmo. As suas mazelas, as suas imperfeições. Você pode lapidá-las. E, mais uma vez, esperar. Solta o que está lá fora.
Controle só o que está aqui dentro. Você pode controlar a tua raiva. Você pode controlar o teu egoísmo. Pode controlar a tua inveja. O que o Davi fizer, compete a ele. Mas o que eu faço é responsabilidade dele. Entende? E como eu disse, não é uma coisa na vida de vocês. Estar no mundo e no servir do mundo nos convida, acima de tudo, a servir e ser feliz na medida do possível. Vamos ter um olhar. Eu sou assim, eu gosto de passar isso. Por isso que eu fui para a psicanálise. Porque eu quero tentar curar pessoas com ansiedade, pessoas com problemas psicológicos da vida, pessoas com depressão, pessoas suicidas. Isso é tipo uma atração para isso. Porque como eu sou otimista, eu falo, quero fazer essa pessoa enxergar a vida colorida como eu enxergo. Ah, a vida dela é melhor que a dos outros? Não. É o jeito que eu encaro a vida. Eu sempre encarei a vida desse jeito. Tudo que era difícil para mim era prazeroso. Porque eu falava, eu vou ser melhor. Eu vou conquistar aqui. Eu vou ser assim. Então, eu vejo que a sociedade hoje só reclama. Só se vitimiza. Só murmura da vida. Então, eu acho que assim, eu aprendi isso também com um rapaz do senhor, que é muito inteligente, não sei se vocês conhecem, Wagner Borges. Ele me ensinou isso, ele fala realmente que desde quando ele começou lá no Rio de Janeiro, é um carioca, desde os 18 anos, ele também bastante, ele é bem intelectual, bem elevado. Ele fala, eu tento resgatar a alegria de uma criança nos adultos, porque nós vamos ficando mais velhos e nós perdemos aquela chama da esperança, aquela fantasia, aquela alegria de ser criança. Que tudo é lindo, que tudo é colorido, que tudo é bonito. E nós vamos ficando pessoas ranzinhas, vitimizadas, que não têm esperança, não têm fé no futuro. Então, que resgatemos isso no dia de hoje, nessa reflexão. Por mais difícil que possa parecer, lembre, é um mundo de prova e expiação. Um mundo de prova e expiação, não espere só flores. Mas você pode fazer da tua vida um jardim, dependendo das atitudes que você vai ter. Sirva com alegria. Tenha alegria para ajudar. Tenha alegria para aprender algo novo todos os dias. E nisso você se priva de estar no mundo e não ser do mundo. Você consegue fazer essa travessia aqui na Terra, mas sem deixar, é inevitável que vamos errar, mas sem deixar esse mundo te corromper. Sem deixar de seguir o caminho estreito. Você começa a falar, é aqui que eu tenho que ir. Deixa eu lembrar. Modelo? Jesus. Lá fora esquece, é aqui, ó, é Jesus. Tudo que os outros falarem, esquece, é Jesus. São palavras pequenas, que parecem simples, mas complexas e profundas. Lá está todo o segredo, o abecedário, para a gente poder voltar à pátria edificante e realmente mais visualizado. E para finalizar, enquanto eu estava aqui, como eu falei, eu gosto de fazer poesia, me senti intuído, as minhas poesias são intuídas. Eu vou fazer uma poesia, se vocês me permitirem, recitar aqui sobre o tema proposto. Pode ser? Ser ou não ser, eis a questão. Ser desse mundo é uma desilusão. Transcender aqui na Terra os valores morais. Viver nesse mundo, mas buscar os reinos espirituais. Este é o paradoxo a vencer. Este é o legado a nos envolver. Precisamos aqui nos desapegar, viver em Cristo e o amor desabrochar. Somos escravos de ilusões, precisamos nos desviar dessas prisões, buscar o amor e esperar no Consolador, permanecer fiel e praticar o amor. Estar nesse mundo, mas praticar o amor. Estar nesse mundo, mas perdoar o ódio e rancor. Estar nesse mundo e não ser do mundo é um paradoxo proposto pelo Criador. Retire o véu da ilusão e da matéria e espere pacientemente com muito amor. Obrigado, pessoal. Parabéns. Está de parabéns. Obrigado.